Olá, professoras e professores! Vamos aproveitar uma história intensa e tocante para falar sobre conto, abordar a questão do tráfico humano e realizar um seminário sobre personalidades representativas das culturas afro-brasileiras e indígenas. Essas são algumas das propostas de atividade e de aprofundamento de leitura apresentadas no material digital do professor de Quimera. Ao tratar do tráfico de africanos escravizados sob a perspectiva de um menino de 9 anos, Quimera traz temas históricos ao debate contemporâneo e abre possibilidades de trabalhos interdisciplinares. Sua ágil narrativa em segunda pessoa envolve o leitor, possibilitando a identificação dos jovens com o livro. O texto de Quimera é repleto de figuras de linguagem que levam o leitor adiante e o entrelaçam em suas vivências. As ilustrações ambientam o enredo em um jogo de luz e sombra. Essas duas linguagens, verbal e não verbal, se complementam e dão à leitura diferentes camadas de percepção. Outra característica é o uso do pronome pessoal você, dirigindo-se a Kizua para contar os fatos, analisar os sentimentos e resgatar as memórias do protagonista. Esse recurso narrativo potencializa a fruição estética, artística e literária dos estudantes. Recomendamos atenção especial para que haja o máximo de proveito no desenvolvimento desse aspecto. Também destacamos o cuidado da autora em demonstrar a variedade de povos, lugares e línguas da África, o que permite tratar com os alunos que, mesmo dentro do Brasil, há uma imensidão de falares e culturas ancestrais que constituem nossa variedade linguística. No material digital do professor de Quimera, apresentamos duas propostas de atividades para serem desenvolvidas com os estudantes, de modo a potencializar o trabalho com a obra. A primeira atividade contempla os principais pontos de reflexão sobre Quimera, proporcionando aos estudantes e educadores a prática da crítica criativa para a compreensão e resolução de problemas relacionados com alguns dos campos de atuação. A etapa de pré-leitura marca os primeiros contatos da turma com a obra e suas autoras, incentivando o compartilhamento de impressões, a análise de imagens e a observação de intertextualidades. Na etapa de leitura, buscamos desenvolver habilidades relacionadas à análise textual do gênero literário e das relações entre as linguagens verbal e não verbal, além de apontar aproximações com outras referências artísticas. Sugerimos que os estudantes produzam uma dissertação argumentativa sobre o tema da formação do Brasil, tendo como base o tráfico de africanos escravizados. Na etapa de pós-leitura, a turma é convidada a ler contos de diferentes autores africanos e indígenas, pesquisando também seu contexto de produção. Cada estudante deve, então, escrever um conto, priorizando espaços e vivências que revelem as realidades de populações negras ou indígenas, proporcionando soluções para as questões levantadas ao longo dos estudos. Ao final do processo, os estudantes devem apresentar seus textos em um evento literário aberto à comunidade ou publicá-los em um blog da turma ou da escola. A segunda proposta de atividade integra as áreas de linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Na primeira etapa, os estudantes são convidados a entrar no portal Slave Voyages, que reúne um detalhado levantamento sobre o tráfico de pessoas escravizadas. Em conjunto, devem ler o texto da página inicial e assistir a um vídeo que traz detalhes de um navio negreiro. Parte desse conteúdo está em inglês e a proposta é que a turma realize uma tradução coletiva. Na segunda etapa, vamos revisitar o site Slave Voyages para analisar dados sobre o tráfico de africanos escravizados, como datas, embarcações e territórios de origem, e relacionar as informações históricas aos fatos narrados em Quimera. Os estudantes devem então produzir um texto dissertativo que registre os conhecimentos adquiridos por eles nesse processo. Na terceira etapa, a proposta é pesquisar nomes
nomes de personalidades representativas da cultura afro-brasileira e indígena nas áreas de literatura, artes plásticas, música, ciências e política. Na pesquisa, devem constar informações como biografia pessoal, principais obras e contribuições para a cultura brasileira. O resultado do trabalho deverá ser apresentado em forma de seminário. Essas duas propostas de atividade estão detalhadas passo a passo no material digital do professor, de Quimera, e foram pensadas de acordo com as competências e habilidades da BNCC. Além de orientações completas das atividades e caminhos para aprofundar os estudos da obra, no material digital do professor, vocês vão encontrar referências para o trabalho de acordo com os campos de atuação social na BNCC de língua portuguesa, como, por exemplo, o portal Guelé10, que reúne diversos materiais sobre questões de raça e gênero, e o livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, que apresenta reflexões sobre a discriminação racial e sobre as responsabilidades de cada indivíduo na superação do racismo. Bem, com isso, nos despedimos. Esperamos que Quimera e o material digital do professor rendam um ótimo trabalho para vocês e seus alunos.